Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Segurança Pod, um podcast dedicado a você que é prevencionista, instrutor das NRs e mais. Quer empreender na área de treinamentos? Você sabe que aqui tem conteúdo, informação, conhecimento transforma e aqui você consegue avançar muito na sua proficiência e no seu desenvolvimento. No oferecimento da Squad, nossa plataforma de cursos EAD está chegando agora em 2025 para revolucionar o mercado de treinamentos online. Tem um link na descrição que eu vou deixar para você acessar o nosso grupo exclusivo do Telegram e receber todas as informações sobre a plataforma. Sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. É um episódio curioso e interessante. Vamos passear pelo mundo dos acidentes de trânsito, vamos falar um pouco sobre estas condições que a gente sabe não são poucas, mas abordando um tema muito interessante que eu vou deixar para o meu convidado apresentar. Hoje eu estou aqui com Eduardo Costa Lara, ele é engenheiro mecânico e especialista em reclassificação de monta de veículos sinistrados. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Na Segurança Pod. Fique à vontade, esse espaço é seu, pode se apresentar e vamos bater um papo muito legal hoje sobre essa particularidade que é sua, né? Ok, boa tarde, Gisele, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo de reclassificação de monta. Eu sou engenheiro há algum tempo, mas nos últimos 7 anos eu me especializei nessa questão da reclassificação de monta, que é um assunto assim interessante e que poucas pessoas têm o conhecimento, né? Sim. Aí nós vamos falar sobre isso, então, como engenheiro mecânico, eu estou aqui para contribuir. Que legal. Gente, Eduardo, a gente se conheceu não tem tanto tempo, né, Eduardo? E foi muito legal, porque realmente, assim, já ouvi falar que às vezes acontece do carro que foi batido ter um registro no documento. Era só isso que eu sabia. E você trouxe um mundo diferente, voltado para isso, e você vai explicar durante esse episódio, né, trazer alguns detalhes para a gente. Mas vamos falar um pouquinho sobre o ponto principal que chega nisso, né? Que são os acidentes de trânsito. Como é que está o cenário? O que você tem para contar para a gente? Fiz até um levantamento recente aqui pela fonte que é o IBGE, né? De estatísticas através do Ministério do Transporte de acidentes de trânsito. Gente, nós temos aí uma população no Brasil em torno de 215 milhões de pessoas. Sim. Temos uma frota de veículos de 125 milhões e dessa frota, 88 milhões são ativos. Nós temos aí 7 milhões e meio de acidentes que acontecem, né? E é um número muito alto de acidentes. Depois eu vou falar um pouco também de Minas Gerais e puxando para cá Belo Horizonte, já que eu sou daqui. Mas o número de acidentes que aconteceu ano passado, em 2024, nós tivemos 1 milhão e 200 mil acidentes. Ou seja, 100 mil acidentes mês. Coisa demais, né? É um valor muito elevado, né? Demais. Com quase 2 milhões de veículos envolvidos, onde nós tivemos 1,5 milhão de pessoas feridas. 2 milhões e meio de veículos envolvidos? E tivemos 1,5 milhão de feridos, sendo que desses feridos, 20.298 pessoas chegaram a óbito. Que tristeza, né? Muito triste, né? As nossas estradas têm essas particularidades, né? O Brasil, ele ocupa um espaço importante no ranking mundial de acidentes de trânsito, né? E aí, vindo um pouco para a nossa região aqui, que é Minas Gerais, em que pese que tem uma frota menor que São Paulo, a nossa malha viária aqui, que a gente já veio falar sobre isso, é tão extensa, tão grande e às vezes com as condições precárias, enfim, que o número de acidentes aqui é maior do que a malha viária de São Paulo. A gente ainda lidera no país? Infelizmente, Minas Gerais está liderando. Nós, Minas Gerais, com uma população de 22 milhões de pessoas, praticamente 10% da população do Brasil, né? Nós estamos aqui com uma frota de 14 milhões de veículos, uma frota ativa de 10 milhões circulando. Nós tivemos ano passado 300 mil acidentes. Ou seja, foram 25 mil acidentes por mês. Por mês. Um e uma terço, porcentagem enorme, né? Do que aconteceu
A nível Brasil. Aí foram 500 mil carros envolvidos, 500 mil pessoas feridas e nós tivemos 2.109 óbitos. Então, assim, é um negócio muito, muito triste, né? De ver essa situação que... Aí, o que acontece? Uma coisa boa que aconteceu, puxando para a reclassificação de monta, é que o governo... Por que acontece acidente, né? A gente sabe que acidentes acontecem por condições inseguras e atos inseguros. Sim. Então, condições, a gente olha a questão da pista, do clima que estava na época, como é que estava a situação, visibilidade, tudo, né? Se estava de noite, mais complicado, mas tem também as condições dos veículos. Sim. E as condições do condutor. Sim. São o que provoca os acidentes. No que diz respeito aos veículos, o governo quis fazer uma mão forte aí, que organizando, estabelecendo esse critério aí de poder circular veículo com as melhores condições. Isso é maravilhoso, né? Porque no passado... Isso é no Brasil todo? No Brasil todo. Porque a lei que registra, vamos falar sobre ela, que é a lei do CONTRAN, que é o órgão máximo que cuida do trânsito no Brasil, os veículos antigamente tinham um acidente, batiam e às vezes... sem ter uma inspeção adequada, uma manutenção adequada, de qualquer forma, de qualquer jeito, eles voltavam a circular. Voltando a circular, o que isso compromete? Quem está dirigindo, quem está dentro desse veículo, sim, ou também as pessoas que estão fora desse veículo. Gera mais risco, né? Risco, assim, para a população. Sim. Aí começaram a fazer algumas exigências. Aí que vai vir a questão de ter bolado um formulário para classificar os danos dos veículos, porque... É muito interessante e muito bem elaborado um boletim de ocorrência que a polícia faz, a polícia de trânsito, no caso a Polícia Rodoviária Federal. Eles olham, um boletim é muito bem elaborado, eles olham a condição de pista, eles olham a condição do condutor. Isso quando acontece o acidente, que eles vão lá registrar. E o que eles fazem? Com o acidente, é uma estatística que serve para eles buscar melhoria. Se está acontecendo muito acidente naquela curva, aí estatisticamente você fala, ó, nós fizemos uma análise aqui, precisamos melhorar a nossa estrada, naquela curva está acontecendo muito assim, aí muda assim, né, a curvatura e tudo, então assim, com o objetivo de evitar mesmo que aconteça acidente. Mas tem a questão dos veículos, e dos veículos, eles bolaram um negócio interessante, que é classificar os danos do veículo. Inclusive é o seguinte, dentro de um boletim de ocorrência, quando tem vítima, eles primeiro têm que dar toda a atenção à vítima. Né, que é o mais importante, que é o ser humano que está ali, prioridade. Sim. Aí depois vai ver o resto. Aí o resto olha essa questão do veículo. E que bom que seja assim, né? Aí eles têm lá formulários para os veículos automotores. Então a motocicleta tem um formulário de 7 itens para ser analisados, itens de segurança. No automóvel são 22 itens. Isso são itens que o carro já tem, já faz parte do veículo e é avaliado se esses itens influenciaram no acidente? Exatamente. Então, assim, a coisa vem melhorando ao longo dos tempos, porque essa lei não é de agora, ela tem mais de 20 anos. Então, começou a analisar, por exemplo, era 152 itens no veículo. Olha para você ver, muita coisa. E agora, fica inviável, né? Fica inviável. Agora tem 22. Por exemplo, dá um exemplo assim, que todo mundo vai saber, conhecer, porque não precisa ser expert em veículo para entender. Um airbag frontal é considerado um item estrutural de segurança, entendeu? Minimiza o impacto, isso, né? Aí tem a questão mecânica de longarinas, né? Traseiras, dianteiras, que não é todo mundo que entende, caixa de roda. Mas já é a estrutura do veículo. Aí tem a questão da estrutura do veículo, que a gente chama de estrutura da coluna. Quando você abre a porta do motorista ali, aquela parte frontal ali, a estrutura da coluna dianteira esquerda. Tem a estrutura que fica entre as portas, que a gente chama de estrutura de coluna central. Tem a estrutura na parte de trás, entendeu? Então, assim, eles vão mencionando, e na hora que o agente de trânsito está lavrando um boletim de ocorrência, ele olha o carro, os danos que teve no entendimento técnico dele. Aí ele coloca. Então... Aí isso, só para a gente entender bem, o carro, por exemplo, o motorista veio e capotou. Isso. Capotou, teve a vítima, o motorista machucou, a família, talvez, sei lá. Vem a equipe de resgate, resgata a família, né, as vítimas. Dá atenção ao ser humano primeiro. E aí o veículo fica ali. Fica ali. Aí tem aquele tempo que a polícia vem fazer o boletim de ocorrência. Parou, né, o trânsito, fez outra via. Até isso aí é antes de liberar o carro para ser levado embora. Antes de liberar, é no local do acidente.
analisando a pista. E aí eles conseguem identificar, porque aí eles vão avaliar o dano que o carro sofreu no acidente. No acidente. Aí que vai analisar o veículo. E aí tem várias condições. Então, o que acontece? Esse formulário tem lá os itens lá, 1 a 22. Sim, não e não avaliado. Por que isso? Sim é se ele vê. O airbag frontal foi acionado? Sim. Marca um X, um sim. Não, marca. Agora, e se o carro capotou lá, ou está de noite, ou está chovendo, ele não consegue ver. Ele vai e coloca não avaliado. Só que para a segurança do Detran, não avaliado é como se fosse sim. Entendeu? Chega de noite lá, tá chovendo e tal. Ele colocou os 22 itens não avaliados, ele não conseguiu avaliar. Aí isso vai classificar o veículo em grande monta, perda total. Grande monta, perda total. Perda total. Porque aí nós vamos separar o seguinte: a linguagem do Detran é para classificação do veículo, por exemplo, um automóvel. Se na hora, agora vamos supor, foi durante o dia, deu para avaliar, o carro não capotou e tudo, mas ele avaliou. Se ele avaliou até um dano só, é chamado de pequena monta. Um dano? Um dano só. Sei lá, só o airbag frontal. Só rompeu. Então, o airbag frontal foi acionado, mas só esse componente estrutural, porque amassou o capô, bateu o para-choque, isso não são danos estruturais. Isso aí são danos superficiais. Aí não entra. Quebrou uma lanterna. Então, o que entra é o que pode impactar na segurança do carro circular. Estrutural do veículo circular. Perfeito. Né? Porque uma longarina aqui afetada afeta a estrutura do veículo, compromete a integridade dele para circular. Uhum. Agora, um farol, um capô que amassa, isso aí não compromete nada. Um para-brisa que quebra, não é problema. Agora, um airbag que aciona, vai comprometer a segurança, que vai ter que trocar esse componente e não pode circular sem. Perfeito. Aí, ele analisou lá. Então, assim, a coisa hoje em dia funciona assim. Todos os acidentes, os veículos são analisados. Existe um formulário. Aí eu estava te falando, da moto são 7, do automóvel 22, de um caminhão são 16 e de ônibus são mais 16, são 18. Aí nós vamos nos ater aqui ao que é maior quantidade, que é um automóvel. Aí ele registrou lá. Ele está lavrando um boletim de ocorrência. Então ele está registrando. Quando ele registra, até 1 é dano pequena monta, de 2 a 6 média monta e acima de 6 grande monta. Eu vou falar sobre elas, mas como é que funciona isso? Ele registra através do BIM, Base de Informação Nacional, conecta junto ao Detran do Estado. Então, o boletim de ocorrência é feito, registrou, cai através do BIM, Base de Informação Nacional, e se o veículo é de Minas Gerais, vai cair no Detran de Minas Gerais falando assim, ó, a BO tal, veículo tal, placa tal, que tem o registro, deu grande monta. Aí o Detran grande monta, perda total para o carro. Perda total. E o que acontece? O Detran vai, existe uma resolução nacional do CONTRAN, que é 810/2020, e ela que estabelece todos os critérios de monta, de reclassificação de monta. Aí o Detran é obrigado, por lei, a mandar até 10 dias um comunicado para o proprietário do veículo, seja por e-mail ou por carta, falando que o veículo dele, em função do acidente ocorrido no dia tal, foi constatado grande monta. Mesmo que o carro, porque aí a gente vai pegar o leigo. Rodando de lá. É isso que eu ia perguntar. Mesmo que eu saia rodando com o meu carro, tenha condições, o Detran me comunica. O Detran te comunica. Se no BO, se houve um BO que constou grande monta, eu vou receber o comunicado. Você vai receber, porque isso vai cair no Detran, o Detran vai te mandar uma carta. Isso significa que eu não posso andar com o meu carro? Significa, a carta fala isso, que você, em função disso, seu veículo considera-se, não pode circular, não pode transferir, não pode fazer nenhuma transação. Que você tem que resolver isso primeiro. Isso, então, é o que vai para o documento que o pessoal... Não vai nada, por enquanto, não vai para o documento. É só um registro, é só um comunicado... Isso é só a notificação. Aí o Detran manda a notificação para você, por e-mail ou por carta. Aí... É que eles falam sobre, só te cortando um pouquinho, sobre o carro, por exemplo, quando eu vou comprar um carro de leilão. O pessoal fala muito isso, né? Porque às vezes o carro teve um acidente. Eu vejo comentar algumas coisas sobre isso. Leilão é uma outra situação que, inclusive, veículo de leilão não cabe reclassificação de monta. Veículo de leilão, quando é de leilão... veículo de leilão, às vezes está muito leilão ruim, é o seguinte, pode ser questão de judicial de devolver um veículo e está muito bom o carro, ele não teve nada. Mas mesmo assim, nessa condição que esteja bom, quando ele volta para o seguro, para a seguradora faz uma média monta nele, é obrigado a fazer. Aí ele sai assim para um documento, média monta, circulação vedada. Mesmo se ele não tiver nada? Nada, mas foi questão judicial. Aí a seguradora coloca no veículo assim, pega o veículo e põe para vender. Média monta, circulação vedada. É veículo de leilão. Aí você compra o veículo, mas você tem que fazer a baixa de sinistro dele, que é a questão de regularização. Baixa de sinistro, você procura um despachante,
o despachante vai fazer, após consertar esse veículo, ele vai passar por oficina credenciada do Inmetro para ver as condições dinâmicas do veículo, vai passar por vistoria do Detran e vai ter uma alteração de dados no documento para veículo recuperado. Então, o veículo de leilão, quando você usa, vai ser veículo recuperado. É isso aí, ele é recuperado, mas é porque ele é de leilão. Agora, ele pode ter sido batido também e pode ter sido vendido e ser de leilão. Foi ser leiloado. Mas se ele foi leiloado, ele também, se puder circular, vai ser veículo recuperado no documento. Agora, e se não puder recuperar, pode vender, porque leilão tem veículos sucata. Aí vende para peça. Isso, você pode comprar para vender peça. Perfeito. Tá. Mas vamos nos casos... Então, fugiu do caso aqui da classificação de monta. Então, vamos voltar nos casos que é da maioria. Então, na classificação de monta, é o carro meu, eu estou circulando. Imagina, eu estou falando com você. Você foi, bateu o seu carro, além daquele estresse todo, né, daquele susto que você teve, mas graças a Deus não ocorreu nada com você, com sua família, mas o carro teve bateu e tal, e aí você... O que a pessoa faz? A primeira coisa que você vai fazer, você vai, não bateu, tá, agora eu vou acionar a seguradora, porque eu tenho seguro, eu vou mandar consertar meu veículo. Só que essa não é a indicação que a gente dá, porque as coisas mudaram. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, se no BO deu média ou grande monta, você vai receber essa carta. Aí a carta chega para você e você fala, nossa, que susto, além de eu ter batido o carro e tudo, ainda chega essa carta do Detran bloqueando meu veículo. E o Detran fala, em função do acidente que ocorreu no dia tal, seu veículo está impedido de circular. Então, caso você queira a reclassificação, ou você não concorde com o que foi colocado, porque você deu grande monta no seu carro, mas como assim deu grande monta? Meu carro veio rodando. Mas é porque estava chovendo, você esqueceu, estava de noite e tal, e avaliou como não informado. E não informado, dúvida pro réu, aquela coisa. Então, favoreceu o Detran. O Detran está te dando oportunidade, mas ele coloca que o veículo está bloqueado, grande monta. Aí você fala... E nesse caso eu não posso circular? Não pode. Aí a carta fala lá, você não pode circular, tem um prazo para você regularizar a situação, que é até 90 dias após o acidente ou até 90 dias após essa carta que você recebeu. Aí o que acontece? Você já foi na seguradora e tudo, mas aí você tem que resolver. Ou você procura um despachante, ou você vai procurar no Google, né? Essa situação aí de média monta, grande monta, o que é isso? De repente você pode ter chance de me achar lá. Você que tá... Seu marketing é bom, né? Para te achar lá. Graças a Deus. Eu invisto nisso, porque eu acredito no Google, e quando a pessoa tem esses problemas específicos, eles procuram. Aí eu vou te clarear. Aí eu sempre peço a cópia do BO, foto do veículo batido para me analisar. Então vamos lá, para a gente entender um pouco esse negócio de monta. Grande monta para o Detran significa veículo irrecuperável. Ela entende que os danos que ocorreram vão comprometer o veículo caso ele volte a circular. Então ela fala que o veículo é irrecuperável. Esse veículo, se você não reclassifica ele com um engenheiro mecânico habilitado, porque existe uma resolução que fala que, caso seja possível, com uma avaliação de um engenheiro mecânico habilitado, isso está no artigo 9º dessa resolução 810/2020 do CONTRAN. Então tem que ter engenheiro para fazer a análise, habilitado nesse processo. Aí ele analisa... É porque você vai analisar a estrutura do carro. Vou analisar tudo, e tudo por fotos, viu? A maioria das questões pode ser foto. Tanto é que eu faço laudo para qualquer estado do Brasil e tudo, mas dependendo da situação, é tranquilo fazer por foto. A gente sabe as fotos que o Detran exige, né? Com as portas abertas e tal. Porque às vezes também o carro não teve nada, você não vai lá para tirar uma foto do veículo de trás, de frente, lateral, porque aí inviabiliza, né, o processo. Mas na maioria das vezes é tudo por foto. Tem vezes que a gente vai pessoalmente fazer vistoria e tirar foto quando há alguma deformação de chassis assim, a gente tem que fazer algumas análises. Precisa ver. Aí você precisa fazer medições e tal, se houve comprometimento, né, da estrutura, deformação. Aí, enfim, aí você usa da engenharia para provar que houve ou que não houve. Mas é isso, aí grande monta. E geralmente, em caminhão, o que dá grande monta? É um incêndio que pega mais que 2/3 do veículo, incêndio. Ou se houve uma deformação grande no chassis. Porque chassis você não... Aquilo é muito bem fabricado, elaborado, não adianta você querer voltar. Não tem jeito, né? Entendeu? Perde um pouco de... Aí você tem que trocar, você tem que dar baixa no registro do veículo, que a gente fala. E média monta. Média monta é quando o veículo, o Detran entende que ele é recuperável. Deu dano estruturais. Grande monta para o Detran não é recuperável, mas mesmo assim você consegue entrar e mudar. Se após uma análise técnica. Então tem chance.
É possível. Entendi. Teve esse caso aí que ele errou, que colocou não informado e deu os Entendi. 22 itens não informado, já vai direto para pequena monta, é possível classificar. Mas às vezes deu grande monta, mas a gente fala assim, É o não, que você falou, às vezes ele não conseguiu avaliar. Não foi 7, 8 danos, foram 6, e 6 é média. Então, o cliente, sim, é possível classificar, gostaria, tem interesse, vale a pena financeiramente consertar esse veículo? Vale. Porque se vale a pena financeiramente, tecnicamente também é possível. Então, juntou a Entendi. fome, né, com a vontade de comer, Entendi. juntou o útil ao agradável, né? Então, a pessoa vai e vai consertar o veículo. E vamos reclassificar ele para média monta. Aí, entra com recurso junto ao Detran, com o laudo do engenheiro, que é um dos documentos exigidos, mas tem várias outras coisas. E aí eu quero fazer um adendo aqui para o Detran de Minas Gerais, que está muito bem, assim, está bem na fita, sabe? Está na vanguarda de reclassificação de monta do Brasil. Que legal. Porque eles Tem são uma bastante... frota e tem muita coisa que acontece aqui também, Eles né? são bem ágeis. Legal. A reclassificação de monta é um setor que funciona aqui no Detran Então não é aquele muito processo bem. O moroso. pessoal fica assim, não, eu não quero igual o despachante, eu não quero, porque quando a pessoa bate o veículo, ele vai direto no despachante, né? A primeira pessoa, a dor dele é o despachante. Aí o despachante não tem a competência técnica, e está tudo bem, ele é a questão da documentação e do recurso, aí ele vai procurar um engenheiro. A gente tem muitos parceiros que procura, aí eu pego o laudo, pego o BO e as fotos, falo, põe as fotos aqui, dá para reclassificar, e aí se for o caso, vai pessoalmente, faz a vistoria e elabora um laudo mostrando para o Detran, contestando os danos que foram colocados, que não houveram, e pedindo a reclassificação. Se você reclassifica de grande para média, você obtendo o êxito do Detran, você está autorizado a consertar o veículo, depois que consertar, você vai fazer o desbloqueio. Porque quando está grande, nem conserto pode. Se está no documento, se está lá e você não fez nada, você não pode Tecnicamente, eu tenho que eliminar esse carro. Você corre o risco de se entrar com recurso e ser indeferido. Então, eu tenho que sair de grande para média para eu poder recuperar meu carro. Aí, depois que você obteve o êxito junto ao Detran, o Detran passa para a média, você arruma e depois faz o desbloqueio. Você vai ficar com o veículo recuperado no documento. Mas se for um veículo que era grande monta, é melhor ficar com o veículo recuperado, ter um veículo que não tem então nenhum. isso vai constar depois. Vai. Depois Esse que eu caso do recuperei. grande para média monta, sim. Mas vamos falar do veículo agora média monta. Aí foi dado média monta, você fala, não teve um dano só, ou não teve nenhum, é pequena. Aí você reclassifica de média para pequena. Obtendo êxito, desbloqueio automático, você mantém o mesmo documento, está tudo resolvido. Não vai constar Vida lá que segue. veículo Vai recuperado. manter o mesmo documento. Legal. Não vai constar no Detran que monta nenhuma. Só que aí o pessoal pergunta, mas o pessoal vai ficar sabendo que meu carro bateu? Sim, senhor, vai ficar sabendo que bateu. Porque houve um boletim de ocorrência, isso é público. O boletim de ocorrência... Hoje, com a internet, você Exatamente. não pode nada, Então, assim, né? não. E aí tem a busca aí do cash tudo, que eles falam, busca, seu veículo é de leilão, não fala, sabe se é de leilão, se não é. Sim. O veículo houve um sinistro, houve. Só que houve um sinistro, só que o sinistro não tem nada no Detran, que é o órgão superior em trânsito de avaliação de veículos circulando, né? E o Detran, depois que entrou com recurso de média monta, ele concordou com o engenheiro e o veículo não é média monta. Às vezes houve um dano só, mas que não compromete o veículo circular. Sim. Entendeu? Bateu, amassou um capô, quebrou um para-brisa, amassou um pouquinho a lataria, tudo bem, teve desconforto ali tudo, mas o veículo não teve nada na estrutura dele, ele está todo amassado e sai andando. Depois vai arrumar só a lataria, entendeu? Que às vezes não danificou a parte de Isso. dirigibilidade do carro, né? O carro sai. Isso. Aí o que acontece? Então, média monta para o Detran é veículo recuperável. Se você reclassifica, ele vai para pequena monta, está tudo resolvido. E pequena monta, às vezes, quando o agente de trânsito não vê dano nenhum, ele coloca tudo não, é pequena monta. Pequena monta não vai nem bloqueio no Detran. Só média ou grande monta que bloqueia o veículo junto ao Detran. Então, uma coisa interessante... Mas da pequena monta também consta? Não consta. Pequena monta não porque foi pequena, não é nada. Não vai nem bloqueio no Detran e não fica lá no Detran que é pequena monta. Então não precisa fazer nada. Não vai bloqueio para o Detran. Só se for média, ou grande monta. Que eu preciso entendeu? reclassificar. Isso, precisa reclassificar. Tá. Só para entender melhor, porque isso é interessante e acredito que quem está assistindo talvez não tenha ouvido falar dessa forma, né? Você falou assim, quando acontece o acidente tal, sobre acionar o seguro, até anotei aqui. Porque habitualmente você começou a falar sobre isso, né? A primeira ação é ligar para o seguro. Só que... Quando a pessoa tem, né? Tá, vamos pensar. Meu carro deu, pelo laudo lá, grande monta, sei lá, mais de 7 itens, né? Que é grande. Monta, só que eu não sei disso nesse momento. Eu só aciono o seguro reboca meu carro e vai consertar.
Só depois que eu vou saber que meu carro está nessa Por condição. incrível que pareça, e lamentavelmente acontece às vezes da seguradora ou da empresa de proteção veicular, que hoje tem a proteção veicular, né? Que Sim, são as as associações. associações, né? Com as cooperativas, né? Sim. E tem os seguros, padrões aí. O pessoal vai, não dá para ir arruma o veículo. A seguradora tem acesso a isso antes de mim? Ela consegue saber se teve grande O ou... que ela deveria, a gente busca eu passar essa informação. Que eu trabalho com, tem muitas empresas de proteção veicular que fazem trabalho comigo. E o que eu oriento eles? Gente, sinistrou um veículo aí, de vocês, de seu associado, pega o BO e vamos analisar. Deu Antes pequena de qualquer monta, tá coisa. tudo bem. Agora deu média ou grande monta, vamos ver o que pode ser feito antes que você conserte o veículo. Porque você corre o risco de consertar um veículo grande monta, e É aí, isso que eu ia aí perguntar. arrumou o veículo. Aí eu falo assim, quando arruma o veículo, tira do engenheiro a oportunidade dele fazer uma avaliação e dele verificar realmente os danos que ocorreram. Aí, tenta-se uma reclassificação. O Detran indefere, o que aconteceu? Além dele perder o veículo dele com a batida, ele perdeu o dinheiro que ele andou reparando. Porque é o seguinte, então, supondo que a seguradora veio, pegou um carro que deu grande monta e ninguém está sabendo ainda, consertou esse carro. Aí o Detran me comunica. Ou seja, Deveria ter te comunicado. para o Detran não importa se eu arrumei o carro ou não. Ele vai me comunicar e para eu eliminar essa informação e poder circular, eu tenho que fazer o laudo. Só que o Detran informa com 10 dias no máximo do acidente. E é difícil um carro grande monta você consertar ele com Sim. menos de 10 dias. Mas vamos pensar que aconteceu. Já aconteceu. Aí o Detran me comunicou, ou seja, eu estou com o meu carro arrumado, eu não vou poder circular, eu vou depender de um laudo para reclassificar. Você não vai depender do laudo exclusivamente, você vai depender da reclassificação de monta. Você bateu o seu carro, Entendi. deu grande monta, você negociou com... Que é lógico, é uma negociação que você tem que fazer com a sua seguradora, se você tiver. E se você não tiver também, você tem que negociar com a oficina para arrumar o carro. Uma vez que você arrumou o veículo, aí na hora que você foi trafegar, você descobriu que o documento, acontece isso, o documento desse ano não veio. Você arrumou o carro no passado, em julho, e o documento desse ano você pagou, mas não chegou. Aí quando você vai ver, tem um bloqueio lá de grande monta. Você fala, como assim? Acidente meu? É porque acontece às vezes da carta não chegar para você. Endereço, porque atualização. não atualizou o endereço. Pouco provável que o Detran não tenha mandado. Mas tá, não estou aqui também defendendo o Detran, não, mas estou falando que eles trabalham sério nisso, né? Aí pode acontecer que a pessoa mudou, ou pode acontecer, é difícil, às vezes acontece um acidente que demora 6 meses, eu já peguei caso até de 1 ano para a carta chegar. Mas aí Só que isso já está lá. Só que o que acontece? Existe caso e caso, é o que eu falo com as pessoas, não fica presa em prazo, porque prazo às vezes é possível contornar. Se você arrumou seu carro, aí eu pergunto assim, você recebeu o comunicado de mão do Detran? Você fala não. Então você vai fazer uma declaração comprovando que você você vai assinar, que tem fé pública, você vai assinar falando que não recebeu a carta, motivo pelo qual você consertou o veículo. Não foi por má fé, foi por desconhecimento da lei. Entendeu? Então você consertou. Então você não usou. O Detran é flexível, ele vai entender. Ele fala assim, realmente nós mandamos a carta, que a carta vai com a R, aviso de recebimento. E a pessoa não respondeu do lado de lá, então ela está falando a verdade. Olha para você ver. Aí, nós já vamos então para a questão técnica. Se a questão administrativa foi superada, favorável a você, vamos para a questão técnica. Aí a questão técnica eu avaliei e falei, não, seu carro, Gisele, é possível sim. Aí a gente entra com recurso, protocola o Detran com essa carta e tudo, declarando que você não sabia, analisou, o engenheiro está correto, reclassificou de grande para média. Aí desbloqueia o veículo, você pode circular com ele. Isso então, você chegou num negócio legal, eu ia até falar isso com você, né? Hoje, a gente está falando de acidente de trânsito e, obviamente, é o que a gente falou no início, as vítimas são o ponto inicial mais importante. Uma vez tratou as vítimas, vamos pensar nos danos materiais. Exato. E aí tem, por exemplo, às vezes esse carro é de trabalho, a pessoa depende dele para trabalhar e talvez ela não sabe de nada disso, né? As pessoas desconhecem muito essa informação. Eu digo assim, houve o acidente, eu não faço nem ideia que existe essa questão do Detran ter esse registro de classificação de monta. Nem tá sabendo que tem monta, o que é isso? E aí, do nada, o meu carro é de trabalho e eu tô lá sem poder trabalhar, porque meu carro tá bloqueado. Tem aí o pessoal que trabalha com Uber, muitos carros que prestam serviço para locadora, que prestam serviço também dentro de empresa. Tem pessoa também que trabalha que usa o carro para chegar no serviço, para voltar. Então, assim,
é um negócio muito sério. Então, o que acontece? O Detran, no que diz respeito à parte deles, eles têm agilizado. Inclusive aqui, depois da pandemia, a coisa foi muito ruim para a gente, né? Na questão de saúde no país e tudo, morreram muita gente, muitas pessoas, mas para a revolução digital foi maravilhoso, porque hoje existe um link do Detran e você faz o protocolo tudo de forma digital. Você não precisa nem de ir no Detran para fazer protocolo. Você mandou tudo bonitinho, os documentos, eles analisam, e eles têm um prazo regimental de até 15 dias úteis para dar resposta, mas nunca que passa, às vezes, de uma semana. Eles estão bem ágeis, entendeu? E a coisa... Porque isso aí é o seguinte, igual eu falei, pelo número de acidentes, eu te falei que nós estamos 25 mil acidentes mês aqui em Minas Gerais, e nós tivemos 85 mil acidentes no ano passado em Belo Horizonte, 7 mil acidentes por mês. É muito... Então, o que acontece? Só que aí, desses 7 mil acidentes, vamos pensar que só 20% é que teve multa. Nós estamos falando de 1.400 veículos. Então, se puder reclassificar, vai ter um volume interessante lá para o Detran de em torno de 1.000 análises para ser feita. Então, eles têm um corpo técnico lá de uma dúzia de pessoas para analisar, para receber essas demandas e tudo, porque é tudo baseado numa lei, né? Sim. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo para o pessoal. Gente, eu falo para os proprietários do veículo que é mais difícil chegar neles, né? Talvez por aqui a gente tenha essa abertura, essa oportunidade, mas para as empresas de proteção veicular que detêm os associados, para as seguradoras, houve um acidente, olha lá no Avalia primeiro. Tem um departamento de sinistro, eles são grandes e preparados para isso, estão na área de sinistro. Na hora de analisando se vai mandar arrumar o carro, autorizar, questão de franquia, está negociando, fala assim, ó, deu média monta aqui, precisamos de resolver isso. Aí eu presto serviço para muita empresa de proteção veicular, que eles me mandam a cópia do BO, foto bem batida, eu analiso, é possível reclassificar. Então vamos fazer a vistoria, vamos elaborar o laudo e vamos protocolar o recurso. E às vezes entra uma semana mesmo já resolve. Então isso não é impedimento para que a pessoa possa consertar o carro depois. Entendi. O tempo é mais demorado para consertar. Verdade. Então dependendo é isso, do dano, né? Essa lei está aí e eu imagino, Gisele, que ela foi feita com o objetivo mesmo de cuidar um pouco, de melhorar a qualidade dos veículos que circulam. Igual eu te falei no passado, não tinha isso. Então, e hoje em dia, a gente como engenheiro, é triste a gente dar uma notícia para a pessoa e falar assim, ó, seu veículo não realmente ele é grande monta mesmo, Gisele. Ele não tem como circular. Não, mas não tem jeito, não tem jeito. Então, você tem que dar baixa no registro. Você está perdendo o veículo, o PT. E aí, às vezes, você não tem seguro. Acontece, é triste. Então, eu perdi meu carro, além da estresse, da batida, afetou de forma... Imagina que você tem um caminhão. Olha, isso é mais triste ainda. Você tem um caminhão que apenas um item foi afetado, mas esse item ele é o mais grave, mais crítico, que é um chassi do veículo. Aí houve uma deformação lateral, uma torção, uma flambagem, o que for, deformou o chassi do veículo. O chassi daqui eu volto para o lugar. Não tem como. Aí a pessoa, só o chassi que afetou. Aí o carro, o caminhão, a cabine dele está perfeita, a carroceria, está tudo ok. Não teve nada na lataria, às vezes nem um amassado não teve, mas aí ele teve torção no chassi. Isso aí dependendo da deformação, ela causa a grande monta. Você perde o veículo por causa da grande monta. E se você tiver, imagina que você tem seguro de um caminhão, mas se você não tiver, o que aconteceu? Você perdeu o caminhão. É um pai de família. É um pai de família. E tem caminhão e caminhão, né? Tem caminhão aí de R$1,5 milhão. Entendeu? Tem caminhões valores bem consideráveis. Então, isso é um pai de família que você falou que é um prestador de serviço. Às vezes é um caminhãozinho traçado, um caminhãozinho mais simples, mas deformou. Mas é dele, né? Não é de uma transportadora. Então é isso, quer dizer, melhor que não tenha ocorrido nada com a pessoa, então que a vida ela é sempre mais importante que qualquer coisa, né? Bem material, mas é muito chato isso, né? De dar venda de deformação, porque compromete o veículo para circular. Mas no passado isso não existia. Ou seja, a pessoa arrumava o veículo, punha na rua, continuava rodando, correndo o risco aí de prejudicar a ele, a família dele e a outras pessoas aí, né? Que um acidente, às vezes, você sofre o impacto de uma responsabilidade que não foi sua. Verdade. É interessante isso, porque é novo para muitas pessoas, né, entender isso, e você falou algo muito importante. Eu nessa área de Detran, eu tive familiaridade durante longos anos, porque eu dei aula em autoescola, eu fui instrutora de trânsito, eu trabalhava na parte de habilitação. Sempre trabalhei em direção defensiva, iniciei minha vida nos treinamentos, dando curso de direção defensiva para a Vale, RAC 2,
E, enfim, hoje eu faço aí, vivo de treinamentos, né? Aham. Viver de treinamentos é o foco deste canal aqui, né? E é interessante o seguinte, a gente sempre falava muito sobre condições adversas, sobre as condições que causam acidentes, É, e eu sempre abordei muito sobre o veículo, embora ser uma condição insegura, é do veículo, mas é do condutor, porque é ele quem cuida, né? sim. O condutor, lógico, quando você fala de condição do condutor, a gente fala de estado físico, Isso. psicológico, a Se gente ele vai não está falar, usando nenhum coisa toxicológica, né? Se exato, ele não está com bebidas e tudo. exato, o seu estado, né, para É, poder dirigir. Mas o veículo está na mão dele. tá na mão Então, dele. ele Ele é, é que tem que manter o veículo, sim, né? ele é duas condições Fazer adversas as sempre muito revisões. interessantes. A condição adversa de trânsito é a única que interfere no comportamento condutor, porque o trânsito altera o comportamento, e o veículo que está na mão dele. É, Fazer a manutenção, cuidar deste veículo para que este veículo tenha condições mínimas exatamente. de circular. E assim, tirando a questão de monta e essa questão de o carro ter sofrido um dano, a gente tem acidente todo dia por causa de carro que está com freio Todo ruim, dia. é carro que não tem condição. E às vezes esse carro já não tinha condição antes. A gente vê a anel rodoviária aqui em Belo Horizonte, todo dia um É, acidente, caminhão perde controle, sai pegando outros carros e tal. Ou seja, é um carro que talvez já nem tinha condição. E aí agora que vai caber talvez um registro, é nesse momento que vai colocá-lo ali como um carro de grande monta, né? Mas uhum, talvez ele já não tinha condição antes, né? E com esse, certeza. e Essa esse, falta de condição gerou até o acidente. exato, é isso que eu tô falando. Às vezes ele já estava nessa condição de não poder circular, É, mas estava circulando porque não teve um acidente para poder ter essa classificação. Nesse aspecto, você acha que falta mais ação por parte dos órgãos, igual o próprio Detran, no sentido de divulgar isso. não só divulgar, mas de inspeções periódicas nos veículos, especialmente os veículos de trabalho. Ter, por exemplo, hoje tem um monte de local para você fazer vistoria. E tem os casos específicos, né? Um carro que roda na autoescola tem que passar por uma vistoria no Detran. Tem Carro alguns de carros em escolas, específico. né? De autoescola, O escola, escolar, né? prefeituras. Sim. Então tem uns grupos, mas os caminhões, por exemplo, circulam e não tem isso. Por quê? Talvez teríamos uma condição melhor desses veículos circulando para não chegar no nível de causar Ter uma acidente. melhor rigidez, né? Na inspeção, né? Para evitar que veículos Sim. sem condição circulem, né? Porque se chega nesse momento, fez a inspeção e já, eu não sei como funciona na inspeção, e talvez você conheça melhor do que eu isso, mas na inspeção ele já consegue ali dizer que esse carro não tem condição de circular. E talvez aí sim cabe uma análise de um profissional igual você, para talvez esse veículo poder circular com segurança na via, né? Interessante, você tocou num assunto aí. Agora a gente tem que separar o seguinte: quando há transferência de veículo, eles têm que passar por vistoria do Detran. Que são essas ECVs aí, são essas empresas de vistoria que hoje, agora Porque mudou, né? Não é terceirizou, mais, né? terceirizou, não é mais lá no, igual aqui em Belo Horizonte, que passa da Gameleira para fazer vistoria. Então tem várias empresas. Então, Agora não nisso precisa mais ir aí, lá, né? eles vão vistoriar, mas vai vistoriar de uma forma geral, assim, como é que está a condição para questão de como é que está o banco, como é que está o farol, que está funcionando e tal. Mas existe o Inmetro, né? O Inmetro, que Sim. são oficinas credenciadas do Detran, Uhum. eles analisam o veículo nas condições dinâmicas. Eu analiso o veículo nas condições estáticas. O que é isso? É dano estrutural. É o veículo parado. E agora a pessoa, mas eu saí de lá com o meu veículo rodando. Isso aí não interessa para quem está analisando Esse o é o veículo dinâmico. nas condições. Isso é o dinâmico. Inclusive, quando o veículo é grande monta, olha que interessante. Quando ele vai para a média monta, que pode consertar, o desbloqueio que chama, vão desbloquear agora junto ao Detran, porque ele está lá com a média monta bloqueado. Ele era grande, eles reclassificaram para média, ele fica bloqueado com média. Até que você conserte o veículo e passe por oficina credenciada do Inmetro para ver a condição dinâmica do seu veículo em funcionamento. Aí, Então depois que você reclassifica, isso, eu te ele falei. tem que passar Eu por Inmetro. reclassifico nas condições estáticas. Estáticas. Eu estou falando que os danos A eu reclassifiquei. estrutura dele A tá estrutura ok. dele é possível. Mas depois que você consertou, ele vai passar por um Inmetro para desbloquear. Isso quando é grande para média. Aí ele passa pelo Inmetro para ver as condições dinâmicas dele. Ele passa por vistoria do Detran.
E aí que ele vai pagar a taxa de alteração de dados. Aí quando pega o veículo tem condição, porque passou por emento, porque passou por vistoria do Detran. Então esse veículo que acidentou, ele passa. Mas eu entendi o Esse que você tem está falando. condição de Esse tem andar. condição de andar. Agora quando a média monta reclassifica para pequena, o desbloqueio é automático. Porque você de média ele não passa por Aí não precisa do emento, não emento. precisa. Mas isso que você falou interessante, né? Porque não é só esperar acontecer um acidente para depois vistoriar o veículo, né? Que é isso que as pessoas fazem, né? A Infelizmente, né? gente a gente tem Infelizmente. muito uma tranquilidade de achar que não vai dar nada, né? É. E acaba andando com veículos, especialmente os veículos grandes, que aí o pneu é caro, trocar uma parte de freio, Não, e haja né? visto, às Os vezes você vê os sistemas, acidentes aí na nossa malha viária aí, principalmente ali no anel ali, você sim. vê às vezes caminhão chega arrastando 30, 40 veículos aí, Aí porque você vai olhar, perdeu um freio, aí a manutenção não foi adequada, exato. entendeu? E o Porque a custo pessoa é alto, desrespeitou né? a velocidade, É. né? E o Então, custo de manutenção desses veículos é muito alto. mas tá aí, Porque. ó, Mas cada dia. precisa, né? Se você quer trabalhar com ele, tem que cuidar, né? E esses caminhões cada vez crescendo, né? Você vê que tem um caminhão, um cavalo que puxa um reboque, que puxa um semi-reboque, é o bitrem que eles falam, né? Então aquela imensidão de veículo e se acontece um acidente, dá muita consequência, né? É. Isso é triste, né? Ó, essa pergunta veio de um colega aqui de dentro. Ele falou Certo. assim: Zé, interessante a questão de monta. Hum. Aí ele me perguntou sobre carro que envolve enchente. Foi inundado? Sabe? Teve enchente, levou o carro, leva um monte de carro, o carro capotou e ficou lá. Como funciona nesse caso? Existe um boletim de ocorrência da Ué, se polícia nesse fizer, caso? Acontece a pode monta fazer um também? boletim de ocorrência, mas o que que Ou é acontece? diferente, é só em caso de acidente? É porque surgiu essa dúvida, eu falei, vamos Não, levar isso para toda tua vez área. que se faz um BO, tem que registrar, usar o formulário. Mas você pega um carro Mas que no caso de foi enchente, enchente, se o carro nessa enchente foi levado, ele bateu numa árvore, bateu não sei o quê, aí você vai analisar a condição estrutural dele. Mas imagine que o caso de mas não vai enchente não gerar um bateu. boletim de ocorrência. Não, gera um boletim que a pessoa fala assim, não, meu carro, porque ele quer impetrar um seguro depois, procurar a seguradora, e a seguradora exige que tenha um boletim de ocorrência para falar o que Aí eu vou ter que aconteceu. chamar, Aí ele vai então. registrar, chamar um agente de Entendi. trânsito para registrar. Ó, eu estava parado aqui, começou a chover, eu parei em frente ao bar aqui para esperar a chuva passar, mas teve uma enchente, levou meu veículo e ele foi parar lá na esquina de baixo. Registro o BO, porque bateu na lateral e o cara quer levar esse assunto à empresa dele, ao seguro dele. Aí, nesse registro do BEL, eu chamei a Polícia Militar. Ela Chamou. também faz esse laudo que você falou dos Todo itens? agente de trânsito pode, ele é competente para elaborar um registro de boletim de Legal. ocorrência, seja da Polícia Rodoviária Federal, estadual, seja da Polícia Militar de Minas Gerais, seja agentes públicos Legal. de trânsito, entendeu? Legal. Inclusive faz também. Se você chega com seu veículo lá para fazer transferência, a pessoa lá do Detran pode pôr multa no seu veículo. Ó, tô vendo aqui que teve um reparo aqui, ó, você não falou nada, às vezes bateu no MBO, não fez, né? Aí teve, eu tô vendo aqui que já foi afetado, soldaram a longarina aqui e tal, aí dá média monta ou grande monta no veículo, aí dentro do Na pátio da vistoria. vistoria. Então, é um negócio assim, é Interessante. sério, né? Então, no Interessante. caso, por exemplo, se meu carro foi levado pela enchente, mas. Não teve dano estrutural? Aí, Tá, mas supondo, né? Essa pergunta veio até por causa de. O pessoal recupera o carro e às vezes vende até por um custo menor, mas sem tem muito veículo de leilão de informar. inundação, muito veículo de leilão vendido assim, com inundação, Porque mas fica o veículo questionamento recuperado. da pessoa era justamente sobre isso, né? Às vezes você vai comprar, aí o preço do carro está muito barato e tal, você vai lá, aproveita, é uma oportunidade, você compra, aí o carro começa a dar problema, e aí você vai no mecânico para ver os problemas e fala, esse carro aqui é carro de enchente. E aí, tá, não tem como saber que o Carro carro foi de, de enchente. se não tiver BO Se não tiver, registrado, mas tiver o BO, então, aí fica sabendo. Aí o que que acontece? A enchente, o veículo, quando molha assim por dentro, ele complica muitas questões. O carro nosso hoje tem muita questão de eletrônica, né? é, Compartilhada e tudo aí. Isso afeta, é, oxida os terminais é. elétricos e tudo aí. Aí o É cara difícil recupera, depois, né? recupera mecanicamente, mas o carro ele não é só Aí na mecânico, hora que você né? vai Ele é andando, elétrico, ele é hidráulico, aí na hora que ele você é vai andando, o carro começa a eletrônico, aí parar. começa a dar aquele negócio, É isso porque mesmo. perde o contato, perde a conexão, você tá andando assim, depois o carro tá parando, É isso entendeu? mesmo, falhando. Falhando, aí o carro Aí que você vai descobrir. vai descobrir. Mas assim, cada caso é um caso, né? Então tá, meu carro entrou numa enchente, sei lá, foi levado,
eu quero acionar a seguradora, eu preciso do boletim. Aí o agente que vai fazer o boletim para mim, ele vai preencher esse formulário e ele pode classificar como pequena, ele deve, porque como ele vai média. Ele vai classificar, às vezes, até como pequena multa. Então, pequena geralmente Porque vai. Mas vezes. pode acontecer, nesse caso dele, ser classificado como média ou grande monta? Pode, como média monta, se ele sei lá, bateu na árvore, se ele bateu na árvore e penou alguma coisa da estrutura da coluna, da soleira, afetou algum componente, ele vai registrar ali, pode ter dado média monta como até grande, não sei. Pode, entendi. sim. Mas só se fizer o boletim, então. Tem que fazer o boletim. Sem esse boletim, porque às vezes o carro ficou lá abandonado, eu fui lá, busquei meu carro, também chamei para fazer o boletim, não tem esse controle. Talvez sejam esses carros que o pessoal recupera e vende barato aí, né? Porque o carro tá todo danificado. Isso, Na parte, é o que você falou, né? Eletroeletrônica danifica realmente, né? Às vezes ele tá andando nada. É difícil de voltar ao seu que era antes, né? Muito complicado. Porque são muitos circuitos mínimos, por mais né? que façam um trabalho bem feito de manutenção, às vezes fica comprometido. Mas como eu te falei, a casa e casa, às vezes, dependendo das empresas, do tanto que você vai gastar na manutenção, trocando mais coisas, você ainda vai ter uma perfeição ainda do trabalho, né? Dependendo do custo do carro, né? Tudo influencia, né? Até para reclassificar. Até é bom você falar isso também, porque às vezes o Detran usa a questão da grande monta, mas a seguradora usa perda total. Qual que é a diferença porque eu conheci a expressão perda total. Porque às vezes o veículo nem foi grande monta. O veículo ele é até média, ou seja, você pode consertar, voltar a circular e vai ficar com o veículo recuperado. Mas a seguradora ou empresa de proteção veicular, na hora que ela faz o orçamento do reparo, ficou, por exemplo, 70%, um pouco mais de 70% do valor do veículo. Ela prefere indenizar o associado ou o proprietário do veículo. Isso é o perda total. Aí ela dá PT, perda total, ela indeniza o cliente. Mas mesmo assim, essa empresa de seguro, de proteção veicular, ela tem o direito de pegar o veículo para ela, reclassificar e vender esse veículo como salvados. Aí o que ela vendeu, ela resgata e amortiza o valor que ela indenizou. Se a seguradora deu perda total no meu carro. Se a seguradora deu perda total. Ele pode ser ou não ser perda total. Tá. Mas vamos supor que ela deu na condição que você falou, que ela dá porque para ela compensa mais pagar, indenizar do que consertar. Exato. Aí, esse carro, ele tem esse registro de grande monta no Detran? Essa perda total da seguradora vai para o Detran? Ou não entra esse registro? Não. O registro é que está lá. Foi dado o que lá inicialmente no acidente foi dado o quê? Vai estar lá o que foi dado no BO. Ou média monta, ou grande monta. Porque é independente do que a seguradora faz. Quer dizer, pelo boletim de ocorrência do acidente, deu média monta, mas para a seguradora não compensa arrumar, ela dá perda total. Ela indeniza. Mas é diferente. É diferente, mas ela pode consertar o veículo, porque ele é recuperável, e voltar com ele, veículo recuperado, e vender isso no mercado. Entendi. Perfeito. E ela vendeu, ela amortiza esse valor, ela pagou 100 do veículo. Só que ela vendeu por 20, então ela, no final das contas, ficou para ela 80 e não 100. Sim. Entendeu? E se você tem uma cooperativa, é interessante, que é rateio, compensa. É que eu falo pro pessoal, antes de consertar, vamos conversar, porque tem tudo isso, né? Interessante. Por isso que a expressão perda total. Falei, então não existe mais a expressão perda total, agora é grande monta? Não, são condições diferentes. Distintas. O Detran usa a linguagem que não tem nada a ver com a linguagem de seguradora. Perda total é uma linguagem de seguradora. Às vezes a gente até fala PT, porque todo mundo costuma de PT, PT. Para você não criar aquele atrito, no primeiro você fala, é isso. Mas, na verdade, depois que a gente já conversou bastante aqui, agora você está vendo, clareou para você a diferença entre perda total, que é dada pelas seguradoras, como grande monta, que é uma linguagem de trânsito do Detrans e das polícias, entendeu? Perfeito. Olha que a gente já conversou, hein? Um pouquinho, né? Mas agora clareou mais. Então. Porque é legal, porque é diferente, né? E são condições que as pessoas não conhecem, é um fato. Você falou de não conhecer, engraçado, porque também, por exemplo, antigamente, a pessoa, para entrar com recurso de classificação de moto, ela ia no Ciretran, que era o Detran da cidade lá, né? Igual a Minas Gerais. Então, eu dava aula na circunscrição regional de trânsito. E você acredita que o próprio Detran lá, às vezes, eles não são obrigados a conhecer, que é lei demais, né? Falar que eles vão conhecer tudo quanto é lei, não. Mas aí eles se orientavam de forma inadequada ao proprietário do veículo. Teve caso de eu falar, você tem direito, com um proprietário morando lá no norte de Minas, numa cidade lá, você pode reclassificar seu veículo. Você não precisa de desbloquear, não, porque desbloquear você vai gastar com o metro,
vai gastar com vistoria do Detran, vai pagar a taxa, ainda vai ficar com o veículo recuperado, que perde até 30% do valor do veículo no mercado. Olha o tanto que você vai perder. E se você reclassificar que está tranquilo, eu não posso garantir, porque o engenheiro é igual um advogado para essa situação. Se você perguntar, doutor, minha causa é ganha, aquele que falar que ele pode procurar outro advogado, porque depende do juiz. Eu dependo da avaliação do Detran. Só que eu falo, você tem grande chance. Aí se eu faço o laudo, que eu estou acreditando naquilo, né? Porque eu estou junto com o meu cliente, acreditando que ele vai reclassificar o veículo dele de média para pequena. E se o Detran lá fala o contrário, não, vai desbloquear, ele vai ter um veículo recuperado. Fala assim, não faz isso, não faz isso. Aí a ponto de eu pedir para a pessoa, às vezes, ligar em Belo Horizonte, que ficava o setor de reclassificação, para entender, para falar assim, não, tá certo, não pode fazer isso. Aí, quando fez a questão do link digital, aí facilitou, porque agora é canalizado no setor que cai lá na cidade administrativa, lá existe o setor deles, que a gente nem tem contato presencial, e tá tudo bem, e aí a coisa funciona. Entendeu? E aí a pessoa não fica meio. São 823 municípios. Qualquer município que venha ter que o veículo seja registrado em um desses municípios, ele faz pelo mesmo link. Então, o mesmo direito que o carro daqui de Belo Horizonte tem, qualquer pessoa do interior e do Grotão aí tem também. É um sistema único, então, o sistema é único e é ágil e funciona. E por incrível que pareça, não funciona da mesma forma no Rio, não funciona da mesma forma no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, é lógico também, tem que entender que os Detrans também têm autonomia deles, né? O Detran é um órgão público de segurança, né? São da polícia civil. Eles também têm os procedimentos deles têm que ser respeitados. Mas eu acho absurdo, se você reclassifica um veículo e que na resolução maior, que é do CONTRAN Nacional, fala que reclassificando vai para pequena monta e está tudo resolvido, por que eles têm que falar com o cliente, com o proprietário do veículo, para fazer passar por Inmetro, passar por vistoria do Detran e alterar o dado do veículo? Falei, como assim? Então precisava de reclassificar, não? E fazer o desbloqueio direto. A reclassificação é uma lei nacional, mas nem todo estado infelizmente, usa da forma que Minas adequada. Minas tem até uma portaria e que ela copia muita coisa da resolução, mas eles são seguidores disso aí. Então, é uma legislação do Estado com base no que é a resolução maior do né, CONTRAN. Do CONTRAN. E a coisa funciona. Muito bacana. Legal, bom saber. Quer dizer, quem está assistindo esse episódio de Minas, se o carro entrou nessa treta toda, procura Eduardo, que o Eduardo resolve. Eu estou à disposição, né? Não sou o único engenheiro especializado nisso, mas eu entrego bem. Eu sou bem comprometido com o meu cliente e o serviço que eu tenho feito, as pessoas têm gostado. Entendeu? Tá. E só mais uma pergunta. Quem está no estado, vamos supor, de São Paulo, ele pode solicitar reclassificação, mesmo o estado tendo uma ação diferente? Não, por exemplo, tem ação diferente, mas já consegui, porque o que acontece? O laudo ele pode ser feito para qualquer estado do país. Só que na hora de entrar protocolar o recurso, tem que ser junto ao Detran de veículo registrado. E aí que seja bom um despachante da cidade. Então, mas pode fazer a reclassificação lá também. E deve. Porque eu imagino, vou te fazer uma pergunta. Você tem seu carro lá. Você tem um SUV, hoje ele está na faixa de R$125 mil, tá? Eu não conheço o carro, não, mas estou supondo. Aí teve uma batida, não importa onde você mora no Brasil, você teve uma batida e amassou o capô, quebrou o para-brisa, mas graças a Deus não aconteceu nada e tal. Aí você vai lá no Detran da sua cidade, você recebe a seguinte informação, beleza, pode consertar o veículo, passa aqui por Inmetro, vistoria do Detran, e você paga a taxa que nós vamos ter o dado do seu veículo, vai ser veículo recuperado. Aí você fala, como assim veículo recuperado no meu documento? Porque o veículo recuperado do documento escancara que o seu veículo tem um problema e que, na verdade, escancarou um problema muito maior que foi a realidade. Que você arrumou ali simples e você quer manter o mesmo documento. Agora, isso aí não vai ser omitido que houve um acidente, houve um registro, está tudo bem. Só que seu carro não é média monta. Seu carro não é recuperado. E outra coisa, um veículo recuperado no documento, você tem problema, às vezes, de fazer seguro. O seguro não quer pagar você o valor total na tabela FIP. Você, dependendo, por exemplo, Uber não aceita veículo recuperado no documento. Verdade. Tem empresas que não aceitam você entrar, principalmente nós estamos de mineração aqui. Essas minerações aí e tal. Tá recuperado o documento? Não vão correr esse risco, não. Veículo recuperado, como assim? Sabe como não foi. Pode entrar, veículo recuperado. Olha o tanto de coisa de consequências ruins que você
que você tem. Agora, se ele for reclassificado... Agora, se for reclassificado, não É teve porque nada. comprovou... A pessoa fala, mas vem cá, mas eu fiz um levantamento aqui na busca de cash tudo e você houve um sinistro no seu veículo, perfeitamente, houve um sinistro. Está aqui a nota fiscal, eu troquei, fiz uma funilaria no capô e troquei o farol dianteiro. Qual o problema? Entendi. Perfeito, perfeito. Ou seja, então, quem está no outro estado, se quiser, pode reclassificar, só tem que protocolar a lei no é estado. Nacional. Então, ele pode te acionar aqui em Minas. Pode, eu faço muito só que para fora de Minas. Só que o protocolo tem que entrar no Detran de do origem estado. do estado. Aqui eu falo da cidade, mas só que como aqui Minas, é né? Minas e avançou muito, você existe, aqui de Belo Horizonte você faz o protocolo para qualquer cidade do estado. Uhum. É um link só. Uhum. E lá em São Paulo tem que ir, por enquanto, eu acredito que a coisa vai melhorar, vai na cidade onde o veículo é registrado para fazer o processo. Entendi. Entendeu? Mas é um direito que a pessoa tem. É porque como eles não estão usando na prática a reclassificação, por isso não tem um link também unificado. Isso. Sabe dessas coisas que as pessoas têm esse direito, mas ela não é informada desse direito? Nem sabe. Isso é igual você ter um dinheiro lá no banco lá, que é de aposentado e tudo, que você não sabe que você tem um direito, o dinheiro fica parado lá, porque o órgão público não bate no você, consulta isso para ver se você tem um dinheiro. Se ninguém fala nada. Agora, esse é um direito que eu tenho. Eu falo com as pessoas assim, briguem pelo direito de vocês. Sim. Eles não estão fazendo nada, não. É só você valer da lei. Eu sempre falo assim, eu só quero... Eu mando, quando eu faço para o cliente lá em São Paulo, por exemplo, e que às vezes eu indico um despachante, eu falo, leva a lei debaixo do braço. Sim. A lei tem tudo hoje digitalizado. Está escrito aqui, eu não estou pedindo favor e eu não quero que você me favoreça em nada. Eu só quero que você siga a lei. A lei fala aqui, artigo tal, parágrafo tal. Caso aconteça, eu tenho o direito de buscar. Então, eu estou buscando o meu direito. E aí consegue. Legal. Entendeu? Legal. Interessantíssimo. Acho que vai abrir a mente de algumas pessoas. Eu nem vou dizer tanto tirar... Quer dizer, tem gente que conhece talvez a expressão e tirou, acredito, muitas dúvidas. E quem não conhecia, eu acho que ficou bem claro entender, diferente, perda total de reclassificação de monta. De grande monta. Grande monta. Para perda total. É diferente. Então, quando acontece o acidente, a pessoa tem dois problemas para resolver, que é da possibilidade de reclassificar e também a questão de corrigir, de reparar o veículo, que se tiver seguro, vai buscar o seguro e negociar. Sim. E se não tiver o seguro, vai buscar a oficina para resolver. Se valer a pena consertar o veículo. É porque aí ficou completo, né? Porque reclassificou, ou seja, o carro tem condições de ser recuperado, fez a manutenção, e aí vistoria, ou seja, o carro realmente tem condição de circular. É diferente. Isso é segurança para todos, né? Ficar feliz para o proprietário do veículo, para a família dele. Perfeito. E para nós, né, que estamos circulando aí nesse mundo aí, né? Perfeito. É isso. Perfeito, Eduardo, gostei demais. Temas novos, né? Eu gosto de explorar, porque a gente vai ficando conhecedor, né? Agora eu tenho um assunto novo para falar nas rodas de conversa, né? É isso aí. Eu já conhecia muito de legislação de trânsito, né? Mas a parte de direção defensiva, de processo de habilitação, essa parte veicular é uma parte muito específica, né? E é o que você falou. Eu sou bombeiro, eu preocupo muito com a parte da segurança das vítimas, mas eu não penso no carro. Mas é um transtorno imenso, igual a gente falou, o pai de família, ele depende daquele carro. Então, é fato, eu acho que a gente está levando um assunto de utilidade pública, porque vai além, né? E a gente, o pós-acidente, as condições permanecem, né? E tem que cuidar. Eu fico feliz de poder estar contribuindo, né? Porque eu acho que isso aí é um trabalho social também. Sim. Mas eu também empreendo nessa área, né? Então, assim, fico à disposição aí, né? E se alguém precisar trocar Eduardo, uma ideia. Olha só, foi muito legal. Fique à vontade, pode para fazer suas considerações finais e falar dos seus contatos. Eu vou deixar, depois você vai me mandar, eu vou deixar aqui no link da descrição como que o pessoal consegue te acessar. Mas já de antemão, já faça suas considerações e deixa aí para o pessoal, né? Você tem um Instagram, como é que faz para te encontrar? Então, eu não sei de qual não com o meu Instagram, porque eu tenho, graças a Deus, uma empresa que cuida da minha mídia, né? Então, Instagram, Facebook, eu faço campanha no Google Ads há bastante tempo. Então, se a pessoa às vezes colocar lá média monta, grande monta, principalmente se for aqui da região de Belo Horizonte, Minas Gerais, chega em você. Tem uma chance de me localizar, né? Porque a gente tem que investir. A gente sabe que é um leilão, né? Investe mais, você aparece mais. Mas eu tenho sido bastante procurado, mas tem o Instagram, onde eu faço algumas considerações lá. Eu fico feliz porque tem 7 anos que eu foquei nisso, entendeu? Eu quero buscar excelência nesse assunto.
apesar que tem vários colegas que fazem, mas o diferencial é na entrega, que eu sou comprometido com o meu Sim, cliente, qualidade. eu sou bem verdadeiro, profissional. É ruim você dar uma notícia para a pessoa que fala, não tem jeito, mas não dá um jeitinho, não existe jeitinho, isso é Sim. coisa do passado, se tem eu não sei. Eu trabalho dentro da lei, entendeu? Isso é legal, E eu sou bem você assim mexe com honesto com as dinheiro, você pessoas, mexe com entendeu? sentimento. Porque assim, como é que é? Você trabalha no êxito, você garante que vai dar certo? Eu não garanto que dá certo, entendeu? Mas eu acho que você tem grandes chances, pode acontecer, porque às vezes não depende só do meu laudo, depende de uma série de coisas. A pessoa se fala uma mentira que não recebeu a carta, aí o Detran vê lá, tem uma R aqui assinado por ela, Não, pela aí já. Gisele, e aí? Aí já. Eu lembrei que eu assinei a Gisele, então você, na hora que entrou com o processo, você me omitiu isso. Eu te falei que eu sou um advogado, você tem que falar a verdade para mim, como um advogado. Então, assim, mas é uma área que está crescendo muito porque, infelizmente, né? Felizmente nós temos uma frota muito grande em todo o estado e no Brasil, mas infelizmente os acidentes acontecem. Mas de certa forma eu posso estar contribuindo, orientando e as pessoas ficarem atentas a isso, né? Porque Uhum. antigamente a atenção toda era voltada ao quê? Bateu, graças a Deus recuperou ali na questão física, ou não teve nada, e vamos olhar a questão do carro agora. Mas tem essa questão das montas, que é uma coisa que Sim, já vem há bem tempo, não é conhecida, mas a gente está aí para estar orientando, né? No que for perfeito. possível. Perfeito. Então, você vai me mandar Vou te mandar as meu suas Instagram, as informações para a informações, gente aí você colocar aqui na coloca, por favor, e descrição. eu estou à disposição, tá bom? Perfeito. Obrigada. O espaço é seu. Volte sempre para a gente bater mais um papo, trazer mais informações, né, novidades sobre esse tema. E para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, tem dúvidas, quer mais detalhes, pode deixar nos comentários. Eu encaminho para o Eduardo responder, parte técnica do Eduardo. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, é uma informação, a gente aqui que trabalha na área, a gente sabe que, por exemplo, tem os acidentes de trajeto, muitas vezes com profissionais que utilizam o veículo próprio. Então é interessante a gente conhecer, até para que nós possamos orientar melhor os nossos colaboradores. Deixo aqui um grande abraço. Espero que você compartilhe esse episódio lá no seu grupo de prevencionistas. Tem muita gente que precisa saber dessas informações. Clica no link para saber da Squad. Se tiver dúvidas sobre o tema, o Eduardo responde. Vou deixar aí os contatos dele. Lembrando sempre que na segurança pode. Até o próximo episódio.